Fala pessoal, passando por aqui agora para falar com vocês um pouquinho sobre dois assuntos importantes na história do Brasil, que é a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Estamos no final do período conhecido como História Moderna. A Europa está vivenciando a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, passando pelos aquelas ideias iluministas, aquela efervescência do conhecimento. Na América, destaco a independência dos Estados Unidos. O antigo regime também já está deixando de existir em muitos países da Europa. E o Brasil vai justamente sofrer os impactos dessas mudanças mundiais. Nesses dois eventos que eu quero conversar com vocês hoje, a Inconfidência Mineira e a Baiana, eu quero estar comparando, assemelhando e diferenciando esses dois eventos. Não tem como estudá-los de forma separada. É interessante percebermos as semelhanças e as diferenças. Por exemplo, o termo Inconfidência e o termo Conjuração vão se aproximar. A diferença: a Inconfidência ocorre em Minas, enquanto a Conjuração ocorre na Bahia. O período, a Inconfidência vai acontecer primeiro, 1789, enquanto a Conjuração vai ocorrer 10 anos mais tarde. Um é Minas Gerais, Vila Rica, e o outro é a capital, Salvador. Quem são os envolvidos? Os envolvidos em Minas Gerais são elite, são justamente o pessoal que é proprietário de terras, os intelectuais, os militares, que são contrários ao governo português monárquico. Na Bahia, por sua vez, nós temos escravos, alfaiates, temos uma participação popular muito forte. Agora, por quê? Por que essas duas movimentações no Brasil? Primeiro, em Minas Gerais, a busca é derrubar o poder monárquico que está cobrando altos impostos na questão do ouro. O ouro que existe em Minas Gerais é um imposto muito grande. Enquanto nós temos em Salvador uma preocupação com o caráter social. As pessoas estão passando fome, os alimentos estão muito caros. Então a ideia de Minas é a elite, a ideia de Salvador é os movimentos sociais. Outra coisa interessante é você perceber como é que se daria. Em Minas, o movimento seria um movimento armado, seria uma implantação de uma questão bimilitar, porque temos militares envolvidos. Enquanto em Salvador, a metodologia utilizada foi justamente colar panfletos nas praças, nas ruas, colocando aquela ideia de terror que já vimos quando estudamos Revolução Francesa, que foi a metodologia usada pelos gerondinos, a classe mais radical entre gerondinos e jacobinos. Pessoal, é interessante também notar que todas as duas vão se assemelhar no caráter das influências externas. Tanto Salvador como Minas Gerais, tanto a Inconfidência como a Conjuração, vão sofrer influências do que a Europa está passando. A Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Industrial, todos esses eventos externos vão motivar de grande maneira o que vai acontecer aqui no Brasil. Agora, quais são as propostas? As propostas também são diferentes. Minas Gerais buscava a implantação de uma nova república, é o que nós conhecemos na história, como um movimento separatista. Eles querem justamente se desmembrar do território nacional para criar uma nova república, aonde seria em São João del Rei. E aí viria todo o progresso de identificação e outras situações a mais, enquanto em Salvador a ideia básica era a abolição da escravatura, que Minas não tinha esse interesse. A abolição da escravatura iria ocorrer em Salvador e a questão social também seria extinguida, a desigualdade social. Consequências, fechando com vocês. Em Minas, o plano não vai dar certo, os inconfidentes serão entregues, um traidor vai justamente
por questão de perdão de dívidas, dizer quem são os inconfidentes, e teremos justamente a culpa caindo sobre Tiradentes. Ele vai ser morto, esquartejado em praça pública, futuramente torna-se um ícone da história brasileira, porque quando a República é proclamada, precisa-se de heróis nacionais. E Tiradentes se encaixa dentro do perfil, e até porque a República é um golpe militar, que você já tem esse conhecimento. Em Salvador, a consequência foi prisão e enforcamento dos envolvidos. Pessoal, ficamos por aqui. Então não deixe de estar vendo, não deixe de estar percebendo esse capítulo tão importante da história do Brasil, que é a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana.